Tudo bem, pessoal? Começando hoje nossa revisão CESPE. O tema de hoje é arboviroses, tá? Um tema importante para a prova de residência médica. Sem dúvida, sempre vai cair em qualquer prova que você for fazer no Brasil afora. E aqui em Pernambuco é recorrente questões sobre o tema. Vocês vão ver durante a aula que o que cai aqui em prova é sempre batido, é sempre a mesma coisa. Então vamos aqui aprender rapidamente para a gente acertar e gabaritar todas as questões sobre o assunto, tá? Então, a arbovirose mais importante para a prática clínica e também para a sua prova de residência médica, sem dúvida, é a dengue, tá? Antes de começar a falar sobre a dengue, eu trago uma questão para vocês, para abrir o assunto, uma questão que caiu, CESPE 2019.2, R3 de Clínica Médica. Observe como é uma questão simples. Todas as alternativas abaixo são sinais de alerta para agravamento da dengue, exceto. Então, ele quer saber basicamente, o que não é um sinal de alerta para a dengue. A gente fala sobre isso mais adiante. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a dengue, tá? Então, a dengue, pessoal, é uma doença febril aguda de amplo espectro clínico. Isso quer dizer que ela pode ir de assintomático a casos graves, levando, inclusive, a óbito, tá? É uma arbovirose. Todas as ações que vamos falar aqui são arboviroses, ou seja, são viroses transmitidas por artrópodes, tá? O vírus da dengue em questão é um flavivírus, que é um vírus de RNA, que é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti, que tem um hábito predominantemente diurno e vespertino. Lucas, é importante saber que o hábito é diurno e vespertino. É sim, já foi assunto de prova isso daí, já tinha lá uma questãozinha colocando que o hábito era, por exemplo, noturno. Não, e o hábito era diurno. Tá? Uma besteirinha dessa, você cai e erra o assunto. Então, importante saber isso daí. A gente tem 5 sorotipos da dengue principais. Vai do 1 ao 5. O 5 ainda não chegou no Brasil, ele circula apenas na Ásia. Conceitos importantes com relação aos sorotipos, tá? O DENV 2 e 3 são os mais graves. O DENV 2 é o mais comum. E como falei para vocês, o DENV 5 não existe no Brasil. Ele circula apenas na Ásia. E vale a pena lembrar que a transmissão ela vai ser através do mosquito do Aedes aegypti. Então, não há transmissão de pessoa a pessoa ou através de secreções. Também já foi assunto de prova, isso daí, uma besteira dessa. Importante saber esses conceitos. Falando um pouquinho agora sobre o ciclo evolutivo da dengue, tá? Então, o ciclo evolutivo da dengue tem como ator principal, artista principal, o mosquito do Aedes aegypti. Você olha para ele aqui, um mosquito bonito, parece inofensivo, mas não é tão assim. Então, a gente sabe que a fase de viremia, o que seria a fase de viremia, é quando o indivíduo infectado está com vírus no seu sangue. Ela acontece um dia antes da febre até o 6º dia de doença. Então, o mosquito vai lá e vai picar essa pessoa infectada e pode contaminar até 300 pessoas através do seu voo, tá? Esse mosquito vai infectar vários indivíduos e posteriormente vai aproveitar garrafas, vasos, pneus com água parada e vai colocar seus ovos naquela região, tá? Então aqui, ó, colocou seus ovos, água parada e limpa é o ambiente ideal para a fêmea do mosquito do Aedes aegypti depositar os seus ovos. Então, tem um ovo lá naquela região da água, esse ovo pode ser reidratado através da chuva. Então, um conceito importante com relação à dengue é mais comum em períodos chuvosos, tá? Porque o ovo, ele reidrata após uma chuva, permanecendo meses até anos lá ainda viável. Desse ovo vai surgir uma larva, dessa larva vai surgir um mosquito, que após atingir a fase adulta, tá? Ele vai ter cerca de 45 dias de vida, vai procurar algum indivíduo que esteja na fase de viremia, vai picar esse indivíduo e aí completa o ciclo evolutivo da dengue. Após picar um indivíduo susceptível, tá? Ou seja, que não está infectado, o período de incubação da doença varia de 2 a 15 dias. Lucas, não sei o que é período de incubação, é o tempo que o indivíduo tem do início da infecção, ou seja, do momento que foi inoculado o vírus, para desenvolver sinais ou sintomas da doença. Então, o enunciado pode colocar para você ou alguma alternativa de questão. O período de incubação pode ser de 3 a 4 dias. Pode, pessoal, está entre 2 a 15 dias. Não briga com a questão. Se ele quiser colocar como erro aquela alternativa, vai colocar 20 dias, 30 dias, tá? Ou vai colocar alguns minutos, algumas horas. Não. O período de incubação varia de 2 a 15 dias. E quais são as fases da dengue? Passado o período de incubação, o indivíduo pode desenvolver sinais e sintomas clássicos da dengue. Em prova não é difícil reconhecer. Então, obrigatoriamente, o indivíduo vai ter uma febre alta,
súbita, com duração de 2 a 7 dias, tá? Essa febre é comumente 38 e 39 graus, então é uma condição que ela é obrigatória para você pensar em dengue na prática e também na sua prova de residência médica. Dor retroorbitária é clássico, pessoal. Falou em dor retroorbitária, não tem outra doença na prova. Vai ser dengue, tá? Então garanta vocês, falou em dor retroorbitária, pesquise, procure que a resposta vai estar a dengue, tá? Mialgia, exantema maculopapular. O exantema maculopapular pode acometer faces, troncos. Normalmente ele é não pruriginoso. Ele acontece na defervescência da febre, então ali no 5º dia de doença, quando a febre cai, o indivíduo começa com esse exantema maculopapular. Linfadenopatia, uma diarreia normalmente sem caráter invasivo, tá? Uma diarreia pastosa, 3 a 4 episódios por dia. Prova do laço positiva, que é um sinal de fragilidade capilar, não é específico da dengue, mas pode acontecer na doença e corroborar a sua hipótese diagnóstica. Irritabilidade, principalmente em crianças, tá? Então, a criança pode não ter dor retroorbitária, mialgia, lembrar que crianças pequenas só vão chorar e não vão dizer o que estão sentindo. Então, a criança está irritada, inapetência, está com febre, eu devo pensar na possibilidade de dengue para esta criancinha, tá? Após passar da fase febril, o indivíduo entra na fase chamada fase crítica, que dura em torno de 3 a 7 dias, tá? Então, a gente vai ter a redução da febre e, nesse momento, a gente tem que atentar para os sinais de alarme, tá? O que são os sinais de alarme da dengue? Então, a gente sabe que na fisiopatologia dessa doença, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar mediada por mediadores inflamatórios e também pela liberação de histamina. Então, do intravascular vai para o extravascular e esse paciente tem risco de fazer os chamados sinais de alarme. Então, todo indivíduo que passou pela fase febril deve ser orientado a retornar mais ou menos no 5º a 6º dia da doença para uma reavaliação no posto de saúde ou unidade de saúde secundária, se porventura estiver disponível. Passou a fase crítica, a gente passa para a fase de defervescência, na qual o indivíduo recupera os sintomas, mas pode persistir ainda com risco de infecção secundária por uma diminuição da sua imunidade. Lucas, você falou em prova do laço positiva, mas não me explicou o que é uma prova do laço. Então, vem comigo aqui porque também é assunto de prova, tá? A prova do laço positiva vai ser o seguinte, é sinal de fragilidade capilar. Então, a gente vai desenhar no antebraço do adulto ou da criança, tá? Um quadradinho de 2,5 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros também aí de altura, tá? Nesse quadradinho, eu vou contar a quantidade de petecas que tem após insuflar o meu esfigmomanômetro por 5 minutos, então, e vou colocar mais ou menos na pressão arterial média. Por exemplo, a pressão está 12 por 8, eu vou insuflar em 10 milímetros de mercúrio, que é a média de 12 mais 8 dividido por 2, e vou deixar por 5 minutos nos adultos e 3 minutos nas crianças, tá? Se após esse tempo parecer mais de 20 petecas no adulto, tá? Então, maior ou igual a 20 petecas nos adultos e maior ou igual a 10 petecas nas crianças, eu tenho uma prova do laço positivo, que, mais uma vez, isso aqui é sinal de fragilidade capilar, não é específico para dengue, mas ajuda a classificar esse paciente num quadro um pouquinho mais grave do que o paciente aí do grupo A, que eu falo para vocês mais adiante, o que seria essa classificação da Organização Mundial de Saúde em A, B, C e D. E, para fechar essa parte da fase da dengue, importante conceito, não realizar a prova do laço se o paciente já tiver sangramento espontâneo, tá? Lembrar que prova do laço positiva não é sinal de alarme. Então, 2 conceitos importantes para a prática e também para a prova de residência médica. Se o indivíduo já tem algum tipo de sangramento espontâneo, uma petequia, uma hemorragia, algum tipo de epistaxe, por exemplo, não faz sentido fazer a prova do laço. E se eu tenho uma prova do laço positiva, isso não é sinal de alarme, isso faz parte das manifestações clínicas da doença, ela só vai classificar o indivíduo no grupo B, pelo menos grupo B. Mais uma vez, calma que eu falo sobre isso mais adiante. E como é a classificação da dengue mais atual? Antigamente, a gente tinha uma classificação que chamava dengue clássica, tá? Febre hemorrágica da dengue ou dengue hemorrágica e o choque da dengue, tá? Essa classificação caiu por terra. Primeiro porque dengue hemorrágica denotava que os indivíduos morriam por hemorragia. Entretanto, se viu que os indivíduos não morrem por hemorragia, morrem por hemoconcentração, por saída do intra para o extravascular, desenvolvimento de sinais de alarme com risco de evolução
para choque. Então caiu por terra, classificação atual, mas vez por outra a prova cobra essa classificação antiga, por isso que falei para vocês, é a seguinte. A dengue, por si só, a antiga dengue clássica, vai ter febre alta, 2 a 7 dias, cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, diarreia, linfadenopatia, o racho maculopapular, leucopenia, tá? Então, do vídeo pode ter uma leucopenia associada a uma linfocitose, pode ter plaquetopenia também associado e também uma prova do laço positivo. Então, eu tenho que ter febre alta, mas pelo menos 2 ou mais sinais e sintomas desses restantes aqui, tá? Para eu classificar o indivíduo como um indivíduo suspeito da dengue, além da associação com a epidemiologia, tá? O paciente pode ser classificado como dengue com sinais de alarme. Então, sinais de alarme quer dizer que o paciente tem uma permeabilidade vascular aumentada. Desse modo, ele tem risco de fazer derrames cavitários, derrame pleural, ascite, derrame pericárdico. Pode ter uma dor abdominal intensa e contínua, uma hepatomegalia maior que 2 centímetros, hipotensão postural. Lembra, é um indivíduo hemoconcentrado. O intra foi para o extravascular. Então, eles podem ter hipotensão postural. Então, é importante testar em todos os pacientes com dengue, mesmo sem sintomas, mais ou menos no 5º a 6º dia, que é aquela fase que o paciente está na defervescência da febre, testar a hipotensão postural, porque ela pode ser assintomática. Sangramento mucoso, como por exemplo a epistaxe, aumento do hematócrito, tá? A gente considera o aumento do hematócrito maior que 10% com relação ao hematócrito basal, ou maior que 44% para mulher, ou 50% para homens. Letargia nas crianças, vômitos incoercíveis, se fiz um antiemético, continua vomitando, isso é também um sinal de alarme da dengue. E por último, eu tenho a chamada dengue grave, que está associada a choque, hipotensão, taquicardia, pele pegajosa, tá? Pulsos filiformes, aumento do lactato, oligúria, diminuição do nível de consciência, tá? É o choque aí da dengue. Sangramento grave, uma metrorragia mais importante, um sangramento do sistema nervoso central, hematêmese, melena, são considerados sangramentos graves. E disfunção orgânica grave, então uma miocardite, uma pancreatite, uma insuficiência renal, então qualquer disfunção de órgão vai ser considerado, vai ser classificado como uma dengue grave. Lucas, existe algum paciente que tem um risco mais elevado de evoluir com formas graves da dengue? Existe sim. Pacientes que tiveram dengue prévia. Por quê, Lucas? Os pacientes que tiveram dengue prévia, falei para vocês lá que a gente tem 5 sorotipos principais, esses indivíduos não têm risco de se infectar pelo mesmo sorotipo. Entretanto, geram uma memória imunológica. Então, é como se o sistema imune desse indivíduo estivesse lá pronto para o combate. Então, você se infectou, por exemplo, com o sorotipo 2 e não tem mais risco de pegar esse sorotipo. Mais adiante, se infectou pelo sorotipo 3. A gente tem alguns antígenos que podem gerar uma reação cruzada, e ao gerar essa reação cruzada, a gente tem um ataque mais intenso do nosso sistema imune, levando a uma dengue mais grave. Pacientes com dengue 2, lactentes de mães com dengue prévia, pelo mesmo motivo que falei para vocês anteriormente, os anticorpos pré-formados passam através da placenta. Crianças menores de 12 anos, idosos maiores de 60 anos, por uma maior diminuição da imunidade relacionada à idade, são pacientes com risco mais elevado de evoluir com formas graves da dengue. Voltando aqui para a nossa questão, tá? Ele quer saber quais não são os sinais de alerta para agravamento da dengue. Na verdade, ele quer saber, exceto, então ele quer saber qual desses não é um sinal de alerta para dengue. A letra A fala em dor abdominal intensa e contínua, perfeito. B, hipotensão postural, perfeito. D, sonolência. E letra E, diminuição da diurese. A única que não é sinal de alerta é a mialgia, que está presente em praticamente todas as arboviroses, e na dengue não é diferente. Então, imagine que se todo paciente tivesse arbovirose, tivesse mialgia como sinal de alarme, todos seriam classificados como sinal de alarme, porque praticamente 90% a 100% dos pacientes vão ter mialgia como apresentação aí de uma arbovirose. E na dengue não é diferente. Tá? Então, questão facílima, assunto importante para a prova. Mais uma questãozinha aí para a gente treinar, CESPE 2019, uma questão de acesso direto, que fala o seguinte: a infecção pelo vírus da dengue é a arbovirose mais incidente no Brasil, sem dúvida, e a que apresenta maior letalidade. O reconhecimento precoce dos quadros graves é fundamental para evitar desfechos desfavoráveis. Assinale a alternativa correta sobre essa doença. Calma que a gente responde essa questão um pouco mais para frente. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o diagnóstico da dengue, tá? Então, o diagnóstico vai ser clínico, epidemiológico, e eu posso lançar mão de alguns exames complementares para confirmar.
Lucas, é obrigado solicitar para todos os pacientes provas sorológicas, como, por exemplo, isolamento viral, antígeno e PCR? Não, tá? Em locais que a gente não tem uma epidemia, sim, eu tenho que solicitar para todos, tá? Mas em locais que a gente já sabe, que já conhece que estão em epidemia, eu só vou solicitar para o grupo C e D, que são as pessoas que estão com dengue em formas mais graves. Se possível, eu posso solicitar também para o grupo B. Para o grupo A não tem indicação de solicitar nenhum exame complementar, nem de confirmação, nem exames gerais como hemograma, transaminases, albumina, dentre outros, tá? Então, vamos entender aqui como é que é feito o diagnóstico sorológico da dengue, tá? Nos primeiros 5 dias, a gente ainda tem o nosso sistema imune produzindo anticorpo, então não faz sentido eu procurar anticorpo nos primeiros 5 dias. Eu vou procurar diretamente o vírus, tá? Então tá aqui o vírus da dengue no indivíduo após a picada do mosquito. Então, nos primeiros 5 dias da doença, eu vou pesquisar o vírus através de isolamento viral, que é o padrão ouro, entretanto demora demais para ser realizado, o antígeno NS1 ou o PCR viral, tá? Isso já foi cobrado em prova, ele dá um quadro clínico do indivíduo, fala o tempo da doença e pergunta qual é o método sorológico ideal para este paciente. Então, vamos procurar o vírus até o 5º dia. Passado o 5º dia da doença, a gente começa a produzir anticorpos, tá? Então, como eu começo a produzir anticorpo, eu posso procurar o anticorpo relacionado àquela infecção pelo vírus da dengue. Então, eu posso lançar a mão da sorologia MEC ELISA IgM, tá? Lembrar que tem que ser o IgM, que é reagente de fase aguda. Então, aqui eu vou procurar o anticorpo. Então, inicialmente posso fazer o NS1, um PCR viral ou isolamento viral. Após 5 dias, você começa a ter aumento do IgM. Esse IgM vai cair com o passar do tempo, entretanto, o indivíduo fica com IgG positivo, gera uma resposta imunológica, uma memória imunológica, então esse indivíduo não pode ser mais infectado por esse sorotipo, entretanto, pode ser infectado por outros sorotipos. Lembrar que a reação, normalmente, após a primeira infecção, ela costuma ser mais grave do que o primeiro quadro clínico da dengue. E agora vamos classificar o nosso paciente para poder posteriormente tratar, tá? O paciente classificado como grupo A é aquele indivíduo tranquilo, está com dengue, mas está bem, não tem sangramento, não tem sinal de alarme e não tem nenhum risco social ou comorbidade. O que danado é risco social, tá? Moradores de rua, pacientes em condições desfavoráveis, pacientes que moram debaixo da ponte, pacientes pobres, tá? Então são pacientes que têm um risco social mais elevado, que talvez não entendam a orientação de um posto de saúde com relação aos sinais de alarme da dengue. Ou pacientes com comorbidade, pacientes hipertensos, diabéticos, DPOC, insuficiência cardíaca, são indivíduos que merecem atenção, tá? Se esses indivíduos estiverem presentes, tiver com algum tipo de comorbidade, eles não são mais classificados como grupo A e pulam aí para o chamado grupo B. Além disso, o paciente do grupo B vai ser o paciente que tiver uma prova do laço positiva. Então lembra, prova do laço positiva não é igual a sinal de alarme, ela ajuda a classificar o nosso indivíduo como paciente do grupo B, ou seja, um indivíduo que requer um pouco mais de atenção, tá? Então, petequia, prova do laço positiva ou comorbidades, hipertenso, diabético, com risco social, gestantes, extremos de idade, vão ser classificados aí como grupo B. O grupo C é qualquer sinal de alarme presente, tá? E o grupo D, o paciente que tem choque, disfunção orgânica ou algum sangramento mais grave. Então, classifiquei o meu paciente através da classificação do risco da Organização Mundial de Saúde. O próximo passo vai ser tratar o nosso indivíduo. Antes de tratar, eu tenho que lembrar que a conduta vai ser sempre notificar esses pacientes e a notificação deve ser imediata em casos graves ou em casos que levem a óbito, tá? Então, se grave ou óbito, a notificação ela é imediata, se não, posso fazer a notificação semanal habitual. O tratamento vai ser de suporte, não tem um tratamento específico, um antiviral específico para o combate da dengue. Então, hidratação, orientação geral, reposição de eletrólitos se precisar, droga vasoativa em casos mais graves, tá? E lembrar, pessoal, para todas as arboviroses, evitar anti-inflamatório e salicilato, porque isso aumenta o risco de sangramento. Tá? Isso é batido em prova, coloca lá um AINE, coloca lá um salicilato, um AS, como por exemplo, dizendo que é o tratamento para dengue. Não é. Isso está falso. Errar a questão disso aí é pedir para perder na prova. Tá? Então, o paciente do grupo A, o paciente está tranquilo, então eu vou orientar uma hidratação oral em casa. Eu posso fazer hidratação oral com soro de reidratação oral, com outros líquidos, sucos, chás e água,
em domicílio, não preciso fazer nenhum tipo de exame, mas tenho que orientar meu paciente que na fase crítica ele deve retornar. Então, retorno no 3º a 5º dia ou na defervescência da febre e atentar para os sinais de alarme neste momento. O paciente do grupo B é um paciente que não tem sinal de alarme, mas é um paciente que requer uma maior atenção. Então, para esse paciente, vou fazer um hemograma em todos para avaliar hemoconcentração através do hematócrito, tá? E também vou fazer hidratação oral supervisionada. Se o hematócrito veio normal, eu posso tratar o indivíduo em ambulatório. Lucas, o que é normal, tá? Para a mulher, a gente vai considerar normal se tiver menor que 44, e para homem, a gente vai considerar normal se tiver menor que 50. Se porventura o indivíduo tem um hemograma em casa, porque fez lá seu check-up, e esse hematócrito tiver mais de 10% do basal dele, também é considerado como alterado. Então, hemoconcentração, e esse paciente passa para o grupo C, tá? Então, se ele tiver hemoconcentrado, ele passa para o grupo C. E como é feito o tratamento do grupo C? Então, é um paciente mais grave, requer um pouco mais de atenção, precisa ficar internado em um leito de enfermaria por pelo menos 48 horas. Vou fazer um hemograma, vou fazer uma albumina, transaminase para ver se tem lesão hepática, raio-x e ultrassom se porventura tiver suspeita de derrame pleural, de um ascite, de uma hepatomegalia mais congestiva e vou confirmar através de métodos sorológicos, tá? A hidratação aqui vai ser um pouco mais agressiva, não vai ser oral, vai ser venosa. 10 ml por quilo-hora por 2 horas. Lucas, mais uma vez, preciso saber 10 ml por quilo-hora por 2 horas? Infelizmente, sim, porque isso já foi também assunto de prova. Então, reavalio meu paciente de hora em hora e do hematócrito de 2 em 2 horas, a depender. Melhorou da hemoconcentração? Não melhorou? Eu posso mandar meu paciente para casa se houver melhora da hemoconcentração e estabilidade hemodinâmica para fazer hidratação oral em casa desse modo e supervisionada. O paciente do grupo D é aquele paciente que está em choque, ou um sangramento grave, ou uma disfunção múltipla de órgãos. Então, faço exames igual ao grupo C, uma expansão mais agressiva, 20 ml por quilo em 20 minutos até 3 vezes. Se ele está hipotenso, com sinais de choque ainda, posso associar drogas vasoativas, como noradrenalina, epinefrina, entre outras. E a reavaliação aqui deve ser mais intensa, a cada 15 a 30 minutos, hematócrito a cada 2 horas, tá? Então, pessoal, o tratamento de base, vocês podem ver, é hidratação. E vai depender se é oral ou venoso, a depender da gravidade do paciente. Então, quanto mais precoce reconhecer, mais precoce hidrato, menor o risco de complicação e óbito neste paciente com dengue. A prevenção, não existe uma terapia específica, tá? O reconhecimento deve ser precoce, já falei para vocês sobre isso, e lembrar de notificar os casos suspeitos, principalmente aqueles casos de óbito ou graves que tem que ter uma notificação imediata, tá? E como falei para vocês lá no início do ciclo evolutivo, o único vulnerável do ciclo de transmissão é o mosquito. Então, eu tenho que evitar água parada, deixar pneu, deixar vasos, tá? Porque pode acumular água em regiões de chuva, então aquela água é o local para colocar os ovos e esse ovo pode ficar por muito tempo lá viável, levando aí o ciclo evolutivo da dengue. Então aqui é o único vulnerável, então a gente tem que atuar na prevenção. A gente tem vacina para dengue? Sim, a gente tem vacina para dengue, entretanto é pouco utilizada. Uma vacina chamada de dengue vachia, tá? Ela é de vírus vivo atenuado, ela vai cobrir os sorotipos 1 a 4, indivíduos de 9 a 45 anos, e está indicada apenas nos indivíduos que já tiveram dengue em algum momento, ou seja, soro positivo. E está disponível apenas na rede privada. Voltando para a nossa questão, vou pular logo aqui para a letra A, que fala que a prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todo paciente suspeito e que não apresente sangramento espontâneo. Perfeito. Na criança, o manguito deve permanecer insuflado durante 3 minutos. Perfeito. No adulto é 5. E a prova será considerada positiva se houver 20 ou mais petecas. Falso, pessoal. 10 ou mais petecas, 20 vai ser para o adulto, tá? Letra B fala nas crianças, particularmente nos menores de 2 anos, o quadro grave pode ser identificado como a primeira manifestação clínica, pois o início da doença pode passar despercebido. Perfeito, pessoal. Falei para vocês que crianças menores podem ter apenas irritabilidade, um quadro clínico muito específico, e aí quando chega na emergência já está com um quadro mais grave da doença. Então, letra B, ela é conceitual e está perfeita.
Letra C fala que o diagnóstico diferencial deve ser estabelecido com outras arboviroses, como chikungunya e zika, sendo útil para diferenciá-las a presença de plaquetopenia, que é exclusiva da dengue. Lucas, você não falou sobre zika nem chikungunya, estou preocupado, vou errar a questão. Pessoal, em prova tem que ser esperto. Falando em exclusiva, você já fica de orelha em pé, tá? Então ela não é exclusiva da dengue. Na chikungunya, na zika, pode acontecer. É mais comum na dengue? É, mas não é exclusiva, tá? Então a letra C está incorreta. Letra D, a presença de algum sinal de alarme caracteriza o grupo C e indica a reposição volêmica imediata com 20 ml quilo de soro fisiológico em até 20 minutos. Falso. Isso aqui é para o grupo D, que é o paciente que está com choque, uma expansão volêmica mais agressiva, tá? Letra D está incorreta. Letra E fala se o acesso vascular não for rapidamente conseguido, a via intraóssea em crianças deve ser reservada para medicamentos durante a reanimação cardiopulmonar, devendo ser evitada a administração de líquidos. Pelo contrário, deve ser feita a administração de líquidos e eu não vou evitar de fazer. Tá? Então quer dizer que se a criança não tiver acesso, vou deixar ela morrer, esperar parar para fazer o acesso intraósseo? Não, né, pessoal? Tá bizarro isso daqui. Posso fazer o acesso intraósseo para fazer hidratação? Sim, na minha criancinha, tá? Letra E está incorreta. Resposta aí tranquila, letra B de bola. Vamos entrar agora, pessoal, na febre amarela. Então, essa questão pergunta, que ela caiu em 2018, R3 de Clínica Médica, em relação à febre amarela, é incorreto afirmar o quê? Então, vamos falar agora sobre a febre amarela, tá? Então, mais uma vez, a febre amarela também é uma arbovirose, uma doença febril aguda, curta duração e gravidade variável. Vai de casos assintomáticos a casos que levam também a óbito, assim como a dengue. O agente etiológico também é um arbovírus, tá? O flavivírus de RNA da família aí Flaviridae. Os vetores principais são o hemagogos, que é mais comum no Brasil, tá? E o sabetes, tá? Então, que faz parte do ciclo silvestre. O Aedes aegypti está presente no ciclo urbano, mas desde 1942 ele foi erradicado. Então, a gente sabe que a febre amarela urbana foi erradicada desde 42, entretanto o Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue, está lá circulando, então sempre fica aquela pulga atrás da orelha na preocupação da volta da febre amarela urbana. A mais importante, então, para a prática e para a prova é a febre amarela silvestre, através do gênero Haemococcus e Sabete, tá? O período de incubação varia de 3 a 6 dias, tá? Podendo variar de 10 a 15 dias. Mais uma vez, cuidado com questões que falam sobre o período de incubação. Se contém entre 3 a 15 dias, tá perfeito, pessoal. Vai colocar, de 7 a 10 dias. Não, mas o professor falou que são 3 a 6. Pessoal, até 15 dias e de 3 a 15 dias tá permitido, tá? Então não erra a questão besta na prova. E por que eu coloquei um macaco aqui? Porque o macaco faz parte do ciclo de transmissão silvestre da febre amarela. Então, um macaco morto encontrado na floresta deve ser notificado porque ele pode ter morrido de febre amarela. Então, vale a pena investigar a morte deste macaco. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o ciclo evolutivo urbano e silvestre, tá? Então, começo com o ciclo silvestre. A gente tem um macaco infectado que vai ser picado pelo gênero Haemococcus ou Sabetes, que passa a carregar o vírus, vai lá numa pessoa saudável, pica esse indivíduo que foi lá na mata e aí ele desenvolve a doença, tá? Na área urbana, a gente tem uma pessoa infectada, o Aedes aegypti vai lá, pica essa pessoa, passa a carregar o vírus e vai picar uma pessoa saudável e essa pessoa passa a estar infectada. Então não tem muita dúvida com relação ao ciclo urbano e silvestre da febre amarela. Qual é o período que o indivíduo que está infectado pode ser picado e levar esse vírus para o mosquito? O período de viremia vai de 48 horas antes do início dos sintomas da febre até 5 dias após o início dos sintomas, tá? Então, a transmissão ela é basicamente através do vetor do mosquito. Não ocorre transmissão por contato direto ou objetos contaminados, assim como na dengue, que falei para vocês anteriormente, tá? E como é o quadro clínico da febre amarela? Tá? Eu costumo classificar em quatro condições. Primeiro, a gente tem um quadro clínico mais leve ou moderado, que é o período de infecção, o período de viremia. Então, o vírus está lá no corpo do indivíduo circulando e é muito parecido com a dengue. Então, importante saber sinais de dengue, então febre alta, mialgia, cefaleia, pode ter um rash, associado a sinal de Fagê. Então, falou num quadro clínico parecido com o quadro de dengue e o sinal de Fagê
na prova, eu tenho que pensar na possibilidade de febre amarela. E o que é o sinal de Fagé? Dissociação pulso-temperatura. Chega para você um indivíduo febril, 39 graus, o esperado é que ele esteja taquicárdico, com frequência cardíaca aumentada. No sinal de Fagé, esse indivíduo está com a bradicardia ou a frequência cardíaca normal. Falou em Fagé na prova e sinais que lembram uma dengue, eu tenho que pensar na possibilidade de febre amarela, principalmente se o indivíduo tiver uma epidemiologia positiva, ou seja, viajou para áreas de mata, que são áreas endêmicas para esse vírus. A gente tem o período de remissão, que é caracterizado pela diminuição de temperatura e diminuição dos sintomas, que pode durar de 1 a 2 dias. A partir desse momento, o indivíduo vai ter dois caminhos, tá? Então, ele pode evoluir com formas graves da doença, inclusive com a forma maligna, ou pode evoluir com a recuperação completa dessa doença, tá? A forma grave tem uma tríade clássica, que é icterícia, ou seja, por aumento de bilirrubina direta, por uma disfunção hepática, aumento de transaminase, levando a hepatite. Lembrar de solicitar a sorologia de hepatites nessa condição para fazer diagnóstico diferencial. Oligúria, com aumento de ureia, creatinina, sumário de urina com proteinúria, com hematúria, tá? Com cilindros granulosos presentes por uma necrose tubular e hemorragia de vários sítios, tá? Então pode ter hemorragia do sistema nervoso central, melena e hematêmese. Esse é o chamado período toxêmico ou forma grave da doença. A forma maligna é a forma grave, mais intensa, associada à coagulação intravascular disseminada, ou seja, sangra para todo canto, pode ter trombose também associado. Esse indivíduo, quando chega nessa forma maligna, pode evoluir para óbito em até 6 a 48 horas e acontece normalmente naquele período de remissão, na qual você acha que o indivíduo vai melhorar e de repente ele afunda de vez. A boa notícia é que 90% dos indivíduos infectados por esse vírus são assintomáticos, tá? E os 10% que são sintomáticos, infelizmente, 15 a 60% deles evoluem com formas mais graves e a letalidade ela é muito alta, chegando a 20 a 50% nesta condição. Com relação ao diagnóstico, a gente pode ter exames complementares inespecíficos, como leucopenia, linfocitose, trombocitopenia, que é bem inespecífico, pode estar presente em qualquer tipo de arbovirose, e posso ter nos quadros mais graves, uma leucocitose acentuada, associada a uma eosinopenia, naqueles pacientes com disfunção hepática importante, o INR alargado, aumento de transaminase chegando a níveis maior que 1000, tá? Sugerindo hepatite mais grave. A TGO comumente é maior que a TGP, porque a gente tem um acometimento aqui muscular e cardíaco mais proeminente, tá? Então, lembra, o diagnóstico vai ser clínico, epidemiológico e exames complementares podem ajudar, tá? Os exames para confirmar a doença devem ser solicitados em todos os pacientes suspeitos para febre amarela, tá? A boa notícia é que é muito parecido com o paciente com dengue. Até o 5º dia da doença, eu vou procurar o vírus. Então, posso lançar mão de isolamento viral ou PCR para procurar o RNA do vírus. E após o 5º dia da doença, após a produção de anticorpo, eu posso ainda tentar isolar o vírus, mas já posso fazer a sorologia IgM, né, que é marcador de fase aguda, o MEC-ELISA. Tá? Então, tranquilo aí com relação ao diagnóstico desses pacientes. Alguns pacientes, como falei para vocês, na verdade, até 60% deles podem evoluir com formas graves. Então, tenho que ter bastante atenção aos sinais de alerta, muito parecido com os sinais de alarme do paciente com dengue. Eu vou ter sinal clínico e laboratorial. Observem como é altamente dedutível saber o que é um paciente grave ou não de febre amarela. Então, icterícia, disfunção hepática, não está bem esse doente. Hemorragia, oligúria, vômitos que não melhoram, incorressíveis, dor abdominal intensa, alteração do sensório, sem dúvida, esse paciente é um paciente grave que merece pelo menos internamento em enfermaria, tá? E alterações laboratoriais, hematócrito em ascensão, tá? Então a hemoconcentração maior que 20% é sinal de alerta. Transaminases muito aumentadas, hepatite muito intensa, creatinina elevada, coagulograma alterado, ou seja, aumento de INR, diminuição de fibrinogênio, que lembra a CIVD. Obviamente, esse paciente é um paciente mais grave, não vou mandar para casa e dizer, fica tranquilo, peixe, em casa tu melhora. Não é assim, né? Internação em enfermaria ou UTI para este paciente. Com relação à conduta, mais uma vez, como toda arbovirose, o tratamento ele é de suporte, tá? Evitar anti-inflamatório, evitar salicilato, posso fazer hidratação, posso fazer reposição de hemácia se tiver algum tipo de sangramento, reposição de plasma se tiver algum distúrbio na coagulação. Enfim, o tratamento ele é de suporte e aqui a notificação ela é
imediata, independentemente da gravidade, se leve, moderada, grave ou a forma maligna. A boa notícia é que a gente tem uma vacina eficaz, tá? A vacina pode ser utilizada como profilaxia primária para evitar casos de febre amarela. Conceito mais atual, de 2020 para cá, a vacina vai ser indicada aos 9 meses, com reforço aos 4 anos, até os 59 anos de idade. Após os 5 anos, eu faço uma dose única da vacina e hoje a vacinação é para todo o território nacional, não só áreas endêmicas, incluindo também a região do Nordeste, tá? Se a criancinha tiver menos que 2 anos, eu não vou vacinar simultaneamente com tetra ou tríplice viral. Se eu vacinei com a tetra ou tríplice viral, eu espero 30 dias para vacinar para a febre amarela, tá? Uma coisa muito cobrada em prova, que é importante saber, é com relação às contraindicações para essa vacina, tá? Essa vacina ela é altamente imunogênica, atingindo eficácia até 95%, principalmente após os 10 dias da vacinação. Entretanto, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, por exemplo, crianças menores que 6 meses que ainda não têm um sistema imune adequado é uma contraindicação. Gestantes e idosos, você tem que pesar risco e benefício para fazer a vacinação. Pacientes imunossuprimidos é contraindicação absoluta para realizar essa vacina. HIV com CD4 menor que 200. Paciente que faz uso de algum tipo de imunossupressor, pós-transplantado, uma neoplasia, doença do timo, como por exemplo uma miastenia graves, um timoma, são contraindicações absolutas. Outra contraindicação também que as provas adoram colocar é com relação a pacientes que tiverem em algum momento da sua vida anafilaxia a ovo de galinha e derivados, gelatina bovina, entre outros, tá? Então coloquei o ovo para vocês lembrarem que é uma contraindicação absoluta, porque a vacina tem componentes aí presentes no ovo, então pode dar essa reação cruzada, levando também a anafilaxia com esta vacina, tá? Se você não aprender, não decorar as contraindicações para a vacina da febre amarela, você chega na prova e tilou 6. Então não passa, tilou 6. Então aqui as contraindicações para a vacina de febre amarela. T de timo e de imunossupressão idosos. Lembrar que é uma contraindicação relativa, pesar risco-benefício. L de lúpus, tá? Que é uma doença que o doente vai estar imunossuprimido tanto pela medicação como pela própria doença. Ovo ou componentes do ovo. E o 6 aqui é forçado de 6 meses, crianças menor que 6 meses e gravidez, também uma contraindicação relativa, pesar o risco-benefício. Tem que saber isso aqui para a prova, porque comumente a prova coloca esse assunto, tá? Lembrar que pacientes com imunossupressão, eu falo aqui nos pacientes com HIV, CD4 menor que 200. Voltando para a nossa questãozinha, né, ele quer saber o que está incorreto. Então a letra A fala que é uma doença infecciosa não contagiosa causada por um vírus do gênero flavivírus da Flamira flaviridae. Perfeito, tá? Então ela é não contagiosa, tá? Não é passada de pessoa para pessoa, é passada através do vetor. Letra B fala não é recomendada a vacinação contra a febre amarela de pessoas vivendo fora de áreas endêmicas, uma vez que o risco da vacina pode suplantar seus benefícios. Pessoal, essa questão foi feita em 2018, mas atualmente já está indicada aí amplamente a vacinação, incluindo no território do Nordeste. Naquela época, isso foi considerado como correto, mas hoje em dia está recomendado assim a vacinação para todo o território nacional. Letra C, no ciclo urbano dessa febre, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica, perfeito, e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos Aedes aegypti infectados, tá? Letra C, ela é conceitual. Letra D, nas regiões endêmicas, mais de 80% dos casos de febre amarela apresentam quadro clínico grave, com letalidade próxima a 70%. Falso, pessoal. Aqui a letra D, realmente, a febre amarela tem casos graves, chegando até 60%, não 80%, e a letalidade ali vai variar em torno de 15% a 40%, 20% a 50%, dependendo da referência, não chegando a níveis de 70%, tá? Então, o erro está aqui só na porcentagem com relação à gravidade e letalidade. E letra E fala que não existem medicamentos específicos contra o vírus da febre amarela. Perfeito, tem vacina, mas não tem uma terapia específica. A terapia vai ser de suporte, assim como todas as arboviroses. Letra E está correta. Resposta à questão, letra T de dado. Então, pessoal, a gente fala mais uma questãozinha para vocês de febre amarela, para fixar o conceito. CESPE 2018.2, uma questão de R3 de pediatria.
A maior parte do território brasileiro é considerada região endêmica ou área de risco para a febre amarela, com exceção das regiões litorâneas de variada extensão. A respeito da febre amarela, assinale a alternativa correta. Letra A fala que o período de incubação varia de 30 a 45 dias. Falso, pessoal. O período de incubação pode variar de 3 a 15 dias. Lembra que falei para vocês, quando a questão colocar período de incubação, vai colocar uma coisa absurda, bem mais do que o período de incubação habitual. Letra B, entre as alterações laboratoriais frequentes, observamos leucocitose intensa com desvio à esquerda. Não, pessoal, a gente pode ter uma leucocitose intensa, sim, nos pacientes nas formas mais graves, então não na forma leve, e não é comum ter desvio à esquerda. A gente habitualmente tem uma eosinopenia, tá? Então a letra B também está incorreta. Letra C, a maior parte dos casos apresenta regressão dos sintomas e se recupera após a fase de remissão. Perfeita a questão percentual que eu falei para vocês anteriormente. Letra D, a taxa de letalidade para os pacientes que evoluem para a fase tóxica chega até 10%, falsos, pode chegar de 20% a 50% de letalidade, tem uma alta letalidade. Letra E, a vacina da febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a tríplice viral ou tetraviral, falso, tem que esperar um intervalo de 30 dias entre uma vacina e outra, tá? Então, resposta aí, letra C. CESPED 2016, uma questão de R3 de clínica médica que fala sobre o surto de microcefalia. Vamos entrar agora na Zika vírus, tá? Então, vamos falar agora sobre o Zika vírus, tá? O Zika vírus, assim como as outras arboviroses, é um vírus de RNA. Então, o flavivírus é o vírus responsável por essa infecção. O vetor é o Aedes aegypti, assim como na dengue. E aqui a gente tem a transmissão vertical, que é muito importante quando a gente for falar sobre a síndrome congênita do Zika vírus, tá? E alguns relatos de transmissão sexual. O período de incubação varia de 2 a 14 dias, tá? E o quadro clínico desses pacientes, 80% deles são assintomáticos, tá? Assim como na febre amarela, que a grande parte dos pacientes são assintomáticos. Os sintomas são brandos, a febre normalmente é uma febre mais baixa, de caráter intermitente. E aqui, pessoal, a principal característica para reconhecer essa doença na prática clínica e principalmente na sua prova de residência médica é a presença do rash, um rash muito pruriginoso que vem com o período da febre, tá? Então o enunciado vai te dar um rash que se inicia junto com a febre. Lembra lá na dengue que a febre vem com rash, o rash vem após a febre, na defervescência da febre, aqui o rash vem junto com a febre, tá? Então, rash maculopapular, que pode acometer a região dos membros, dos troncos, da face, e ele é muito pruriginoso. Outras características importantes com relação a essa condição é a conjuntivite não purulenta, que pode ser um dado a mais para você pensar no Zika vírus, e alguns pacientes podem ter uma artralgia que duram até um mês, tá? A arbovirose que tem artralgia mais crônica, eu vou pensar em chikungunya, não em Zika, mas tem relato de paciente que durou com artralgia até um mês relacionado ao Zika vírus. Lembrar que a Zika vírus parece uma dengue mais branda e com menor potencial de gravidade, tá? Então, decora esse conceito que você não erra uma questão sobre o assunto na prova. Com relação ao diagnóstico, mais uma vez ele vai ser epidemiológico e você vai juntar com dados clínicos e pode corroborar a sua hipótese diagnóstica através de exames complementares, tá? Exames inespecíficos tais como plaquetopenia, leucopenia, uma linfocitose podem estar presentes nesses pacientes, que pode estar presente em qualquer arbovirose, aumento do lactato desidrogenase, aumento da gama-GT também pode estar associado. Com relação a exames específicos para essa condição, a gente pode procurar esse vírus através da detecção do RNA viral pelo PCR. No sangue, a gente pode procurar até o 5º dia. Na urina, até o 15º dia. E no LCR, tem relatos que você pode encontrar até um mês o vírus nesses pacientes, tá? Nas fezes, não está indicado. Fiz questão de colocar aqui para vocês em negrito, em vermelho, porque também já foi enunciado de prova colocando que você poderia procurar nas fezes o RNA viral aí do Zika, estaria falso esta condição. Lucas, preciso confirmar esse diagnóstico em todos os pacientes? Não, só está indicado a pesquisa do exame confirmatório da Zika nas gestantes pelo risco da síndrome congênita do Zika vírus, em pacientes que evoluem com complicações relacionadas a essa arbovirose, recém-nascidos de mãe positiva para avaliar se teve infecção no recém-nascido, óbitos e o primeiro caso naquela região, tá? Então são as condições que estão indicadas a pesquisa do exame confirmatório
desta condição. Lucas, posso fazer sorologia assim como na dengue, na chikungunya e na febre amarela? Sim, eu posso fazer. A sorologia ela vai ser feita principalmente após o 5º dia da doença, tá? 4º, 5º dia da doença. E mais uma vez vou procurar o MEC ELISA IgM, que é o marcador de fase aguda, tá? O IgG só vai denotar para a gente que esse paciente já teve a infecção lá atrás previamente. Com relação ao Zika vírus e as suas complicações, tá? Então vamos lembrar que o Zika vírus, ele é um vírus que tem um neurotropismo muito maior quando comparada às outras arboviroses. Então a gente pode ter uma síndrome que é a síndrome de Guillain-Barré, você já deve ter ouvido falar nela relacionada à dengue, relacionada também a uma chikungunya, relacionada também a outra arbovirose. Entretanto, ela é uma condição mais prevalente nos pacientes que têm Zika por esse maior neurotropismo, é um ataque imunológico à baía de mielina, levando a uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Então, o paciente vai ter perda de força muscular, principalmente assimétrica, tá? Ascendente, e nesses pacientes você pode ter acometimento bulbar, levando a insuficiência respiratória, uma condição extremamente grave. Alguns pacientes podem ter arreflexia de reflexos tendinosos profundos, tá? Mas, sem dúvida, a principal complicação relacionada a essa condição é a microcefalia na síndrome congênita do Zika vírus. O que é que eu considero microcefalia pela Organização Mundial da Saúde, tá? Com relação a pacientes do sexo masculino, menor que 31,9 e do sexo feminino, menor que 31,5 do perímetro cefálico aí desse recém-nascido. Com relação à conduta, mais uma vez, o tratamento ele vai ser de suporte, assim como todas as arboviroses, evitar anti-inflamatório, evitar o AS, porque aumenta o risco de sangramento. Não temos uma vacina específica para o Zika vírus, e com relação às mulheres grávidas, elas devem evitar viagens para áreas endêmicas para não contrair o vírus e não passar para sua criança, tá? Outra recomendação com relação à amamentação, elas podem amamentar normal, mesmo que elas estejam infectadas, não há passagem do vírus através do leite materno. Se por acaso ela tiver casada e tiver um marido, deve-se esperar a relação sexual, ou seja, a vontade de engravidar pelo menos 3 meses após a infecção no marido, tá? E na mulher deve esperar 2 meses para tentar engravidar se ela teve a infecção pelo Zika vírus, por uma chance de passagem aí desse vírus através dos espermatozoides do sexo masculino. E com relação à notificação, mais uma vez uma doença de notificação, e ela vai ser imediata nas gestantes e em situações de óbito suspeitos por essa condição. Lembrar sempre, pessoal, de pesquisar outras doenças que podem levar a malformações fetais. Então, pesquisar sempre STORCH. O que é STORCH, Lucas? Sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose e herpes vírus fazem parte do diagnóstico diferencial de uma gestante que desenvolve um quadro de racha, de febre, de artralgia. Tá? Então, tenho que pesquisar essas outras condições, porque são condições que também podem levar a malformações congênitas. Abrindo aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre a Zika vírus e sua relação com a gravidez. Tá? Lembrar que fetos e neonatos com infecção são em torno de 20 a 30% daquelas gestantes que estavam grávidas e tiveram Zika vírus na gravidez. Nesses pacientes pode ter a perda fetal completa em 4 a 7%. A gente pode ter a síndrome congênita do Zika, que eu explico melhor no próximo slide. Tá? E nessa síndrome congênita, a principal complicação é a microcefalia, que foi o que chamou muita atenção à população lá em 2015, quando a gente teve um surto de microcefalia, inicialmente não sabia que era pelo Zika vírus. Alguns pacientes vão ser assintomáticos com sequelas a médio e longo prazo. Naqueles fetos e neonatos que não desenvolvem infecção, que é 70 a 80% dos pacientes, ou seja, a grande maioria, eles ficam não infectados aí a médio e longo prazo. O que seria essa síndrome congênita do Zika? Tá? Então, a definição de caso através da Organização Mundial de Saúde e papers que falam sobre essa condição seria a presença de calcificações cerebrais e ou alterações ventriculares, como por exemplo ventriculomegalia, tá? Lisencefalia, que é um cérebro liso, com mais desses 2 sinais. Os achados são comuns a partir da 18ª semana de gestação, então posso ver através de um ultrassom fetal. Hipoplasia de cerebelo, hipoplasia do vermes ventricular, alargamento da fossa posterior maior que 10 milímetros,
agenesia e hipoplasia de corpo caloso, tá? Então, posso rastrear isso daqui através de um ultrassom transfrontonela ou uma tomografia de crânio no recém-nascido. Lucas, já caiu questão colocando lá uma imagem de ultrassom e tomografia para reconhecer? Não. Normalmente a gente coloca lá no enunciado, fala as alterações, principalmente calcificação, é algo que eles gostam de colocar no enunciado, para você pensar, sim, numa síndrome congênita do Zika vírus, tá? Então, observe aqui a microcefalia dessas duas crianças, aqui, tá? E aqui são imagens de tomografia e ultrassom. Observem aqui uma ventrículo-megalia, a presença aí de calcificações, tá? Então, aqui a ventrículo-megalia são achados típicos desta condição. O diagnóstico na gestante suspeita vai ser feito como num paciente normal, tá? O RT-PCR até o 5º dia no sangue. Após o 5º dia, preferencialmente até o 15º dia, posso lançar mão da urina. Sorologia no 3º a 5º dia após o início dos sintomas. Aqui lembrar que a sorologia vai ser o MEC, ELISA, IgM, marcador de fase aguda. E eu posso repetir a sorologia com 2 a 4 semanas para você avaliar a soroconversão, se porventura a primeira sorologia tiver vindo negativa. Mais uma vez, lembrar de pesquisar STORCH e também outras arboviroses, tais como dengue e chikungunya, que fazem aí parte do diagnóstico diferencial do Zika vírus. Voltando aqui para a nossa questão, CESPE 2016, uma questão do R3 de Clínica Médica. Observe como ele cobrou. Diante do surto de microcefalia no estado, houve um alerta do Ministério da Saúde da possível relação do Zika vírus com a microcefalia. Em relação ao Zika vírus, é incorreto afirmar que é um flavivírus transmitido pelo mosquito do Aedes aegypti, perfeito. Os sinais e sintomas da febre por esse vírus, em comparação a outras doenças exantemáticas, apresentam mais exantema, hiperemia conjuntival, a conjuntivite não purulenta e menos alterações nos leucócitos e trombócitos. Perfeito, isso é característico do Zika vírus. A febre no Zika vírus geralmente é alta, 39 graus e contínua. Falso, pessoal, a febre é baixa e normalmente é uma febre intermitente e não contínua, tá? A letra D fala que estima-se que até 18% das infecções humanas resultam em manifestações clínicas, sendo, portanto, mais frequente a infecção assintomática. Falei para vocês, tá? Até 80% dos pacientes são assintomáticos. E letra E fala que, assim como acontece com a dengue, não é recomendado o uso de AS devido ao risco de síndrome hemorrágica, nem AS, nem anti-inflamatório. Perfeito a letra E. Tranquilo, questão aí de R3, letra C. Vamos agora entrar na chikungunya, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre outra arbovirose, que é a chikungunya. Mais adiante eu respondo a questão para vocês. O que danado é chikungunya? Também é uma arbovirose transmitida por um alfavírus de RNA. Então observe que todos são vírus de RNA da família Togaviridae. A primeira vez que esse vírus foi isolado foi na Tanzânia e foi lá que foi dado o nome de chikungunya. Isso quer dizer, lá no dialeto da Tanzânia, aqueles que se encurvam. É tanta dor articular que o paciente anda encurvado. É dor no joelho, é dor na articulação, é dor nas costas e ele anda encurvado. E qual é o vetor desta condição? O vetor é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, assim como nos pacientes com dengue. Então é o mesmo vetor, tá? A viremia ela acontece 2 dias antes até 8 dias após início dos sintomas. É nessa viremia que o indivíduo infectado vai ser mordido e aí a gente vai completar aquele ciclo evolutivo, assim como na dengue, assim como na febre amarela, aqui na chikungunya também não é diferente. E após ser picado pelo mosquito, um indivíduo sadio, ele desenvolve sintomas em até 1 a 12 dias, uma média de 1 a 4 dias. Este é o período de incubação da febre da chikungunya. A manifestação clínica da chikungunya é um primeiro conceito importante que diferencia de outras arboviroses. A maioria vai ser sintomática. Lembra que eu falei nas outras arboviroses que a grande parte dos pacientes são assintomáticos. Aqui a maioria vai ser sintomático, chegando a 70% dos casos, tá? A fase aguda dura até 14 dias. E como é que eu vou reconhecer um paciente com chikungunya? É um quadro clínico muito parecido com dengue. Febre alta, dor articular, artralgia, tá? Mas nesse paciente, pessoal, a poliartralgia, ela é intensa, é muita dor articular. Então a questão vai colocar para você que o paciente tem uma dor articular que limita as suas atividades. É uma dor articular muito intensa, numa escala de 0 a 10, chegando 9 a 10.
e a maioria dos pacientes vai ter essa dor articular, mais de 90% dos casos vão apresentar, tá? Então é poliartrite simétrica de mãos, punhos e tornozelos. Observem aqui um paciente com chikungunya com bastante inflamação e bastante edema nessa região do punho, tá? Também pode ter nas interfalangianas. Então, pensou em chikungunya, pensou em muita dor articular. Passada a fase aguda, alguns pacientes podem evoluir com a chamada fase subaguda, que vai durar de 14 a 90 dias, tá? Esses pacientes, pela intensa inflamação, podem evoluir com a tenossinovite hipertrófica subaguda. Essa tenossinovite hipertrófica pode comprimir a região do nervo mediano, levando à chamada síndrome do túnel do carpo, que é aquela parestesia, dormência, até perda de força nessa região dos quirodáctilos, tá? Então, esses pacientes podem ter dor nas mãos, nos punhos e nos tornozelos, assim como na fase aguda. Alguns pacientes podem evoluir para a fase crônica, tá? Então, a gente tem uma intensa inflamação inicialmente, uma viremia na região da articulação, e essa viremia pode se perpetuar, levando a dor articular crônica, parecendo muito com artrite reumatoide. Então, muitas vezes os pacientes chegam com o diagnóstico de artrite reumatoide, mas na verdade foi o paciente que teve chikungunya lá atrás e ficou com dor articular crônica. Então, fase crônica, mais de 3 meses, pode ter uma poliartrite distal, pode levar a uma artropatia grave e deformante, tá? Assim como na artrite reumatoide. E esses pacientes, por tanta dor articular, naturalmente eles podem evoluir com depressão e fadiga, tá? Porque se sentem muito limitados pela intensa dor articular desta condição. A chikungunya é parecida com a dengue, porém menos grave e com maior sintomatologia articular. Observe que todas as arboviroses têm uma característica específica que vai te fazer pensar nela na prova. Não tem dificuldade, questão de arbovirose é batata para acertar na prova. A chikungunya pode evoluir com algumas formas atípicas, tá? Então pode evoluir com acometimento de qualquer tipo de órgão. Então pode ter acometimento do sistema nervoso, como meningoencefalite, síndrome cerebelar, síndrome de Guillain-Barré, acometimento ocular, neurite óptica, cardiovascular com miocardite, pele pode evoluir com dermatose vesículo bolhosa, fotossensibilidade, ulcerações aftosas like, pode ter nefrite, insuficiência renal aguda e outras condições como pancreatite, pneumonia e insuficiência respiratória. Preciso saber todos os acometimentos da chikungunya? Não, só para saber que existem as formas atípicas e que essas formas atípicas estão mais associadas a alguns perfis de pacientes. Isso já foi cobrado em prova. Então, se o paciente já tem uma comorbidade prévia, uma comorbidade articular como artrite reumatoide, uma osteoartrose, é hipertenso, é diabético, é nefropata, é cardiopata, ele pode evoluir mais com essas formas atípicas. Se o paciente está fazendo uso de anti-inflamatório ou AS, ou você passou por ali durante a fase aguda da doença, você pode evoluir mais para essa forma atípica. Crianças ou idosos, como em todas as arboviroses, são pacientes de um risco mais elevado de evoluir com essas formas chamadas atípicas da doença. Com relação ao diagnóstico, mais uma vez ele é clínico, epidemiológico, eu posso lançar mão de exames complementares, inicialmente inespecíficos, então posso fazer um hemograma que vai me mostrar uma leucopenia, uma linfopenia habitualmente menor que 1000. Posso ter plaquetopenia, aumento em transaminase, tá? Assim como nas outras arboviroses, isso não diferencia uma da outra, tá? Com relação a exame específico para confirmar a doença, eu posso lançar mão da sorologia também a partir do 5º dia e também através do IgM. Então, arbovirose é repetição. Praticamente o diagnóstico é igual, tanto clínico como laboratorial dessas condições, tá? Então, IgM após o 5º dia, IgG após 2 a 3 semanas, já no paciente que teve contato previamente, ficou a memória imunológica através do IgG. E até o 5º dia eu vou atrás do vírus através da PCR ou do isolamento viral. E quando eu preciso confirmar essa condição? Em pacientes que têm sinais de gravidade, ou seja, paciente com chikungunya que estão em formas graves, que eu tenho que confirmar realmente se é esse diagnóstico ou é outro, porque lembrando, se for chikungunya, o tratamento é basicamente de suporte. Se for outra condição, eu posso oferecer algum tratamento específico ao meu paciente. Então, sempre que for grave, em toda a arbovirose, eu preciso confirmar para ter certeza se vai ser só de suporte ou se eu tenho um tratamento específico, tá? Complicações crônicas que podem acontecer: deformação articular, complicações neurológicas, mas são extremamente raras, e poliartralgia crônica. Sem dúvida, a principal complicação desta condição
são dores articulares crônicas, limitantes, levando a depressão e fadiga nesse perfil de paciente. Alguns pacientes têm um fator de risco maior para a cronificação. Paciente de meia idade, idosos acima de 45 anos, sexo feminino, uma doença articular prévia e o paciente que naquela fase aguda teve uma maior intensidade do quadro agudo. Então, são os pacientes que têm um risco maior de evoluir com cronificação das dores articulares. A conduta, como falei para vocês, é de suporte. Basicamente, eu vou controlar a dor do meu paciente e é muita dor. Na fase aguda, eu não uso anti-inflamatório, não uso AS, não uso corticoide pelo risco de síndrome hemorrágica. Eu posso lançar mão de analgésico simples. Se porventura não melhorou a dor do meu paciente, posso escalonar para um opioide mais fraco. Não melhorou, posso ir para um opioide mais forte. Alguns pacientes podem ter a chamada dor neuropática, então posso lançar mão de medicações como anticonvulsivantes, antidepressivos, que têm uma modulação na dor neuropática, tais como gabapentina, amitriptilina. Passada a fase aguda, ali com mais de 14 dias, eu entro na fase subaguda e crônica. Para esses pacientes, eu posso agora fazer, sim, corticoterapia, anti-inflamatório, se necessário. Se eu optei por fazer um anti-inflamatório ou um corticoide, o corticoide, por exemplo, a dose vai ser 0,5 mg por quilo dia por até 21 dias. Se o paciente persiste com dor articular, aqui eu vou ter que lançar mão de medicações poupadoras de corticoide. Pessoal, lembra que corticoide a longo prazo tem muito efeito colateral. Então, vou substituir aí por um metotrexato, uma hidroxicloroquina, uma sulfasalazina, que são medicações poupadoras de corticoide. Lembrar sempre de notificar, e a notificação vai ser imediata em caso de óbito ou em áreas não endêmicas. Então, um caso que não estava surgindo, de repente surgiu naquela área, tenho que notificar para evitar outros casos naquela região. E quais são os critérios de gravidade para pensar em internar um paciente com chikungunya? Vocês vão notar que são critérios claramente óbvios. Quando é que eu vou internar um paciente? Quando está grave. Acometimento neurológico, está chocado, está com uma dispneia na chikungunya, isso não é comum, uma dor torácica intensa, vômitos persistentes, crianças muito pequenas, por exemplo, neonatos, um sangramento mais importante, o sangramento de mucosa, doenças crônicas descompensadas. Aqui fica bem claro que o paciente mais grave precisa internar para observação. Lembrar que o tratamento vai ser apenas de suporte, tá? Voltando aí para a nossa questão, que abriu o assunto, ele quer saber o que é incorreto com relação à chikungunya. A letra A fala que é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya, chikunV, da família Togaviridae e do gênero alfavírus, sim, o vírus de RNA. Letra A está perfeita. A letra B fala que a principal manifestação clínica que a difere das outras arboviroses são as fortes dores nas articulações, perfeito, que muitas vezes podem estar acompanhadas de edema, perfeito, pessoal. É uma artrite, então a artrite dá dor e dá inflamação naquela região, tá? A letra C fala que a minoria dos indivíduos infectados pelo chikungunya desenvolve sintomas. Não, a minoria não, é a maioria, pessoal. Chegando a 80% a 90% dos pacientes podem ser sintomáticos nessa condição. Letra C está incorreta. Letra D, dor articular, edema e maior duração da febre são mais prevalentes quanto maior for a idade do paciente. Perfeito, fator de risco para cronificação. E letra E, alterações laboratoriais do chikungunya durante a fase aguda são inespecíficas, sendo a leucopenia com linfopenia menor que 1000, uma alteração encontrada geralmente nesses pacientes. Falei para vocês lá no diagnóstico da chikungunya, alterações de exames inespecíficos, e citei isso para vocês. Tá perfeito a letra E. Resposta à questão, letra C, sem medo de ser feliz, tá? E como é que eu vou diferenciar na prova, Lucas? Estou com medo, não entendi nada, não sei de nada, não aprendi nada da aula. O que é que eu preciso decorar e aprender? Isso aqui. Sabendo isso daqui, você vai acertar mais de 80% das questões que falam sobre a diferenciação entre uma condição e outra. Então vamos relembrar. Dengue é um flavivírus, a transmissão é pelo Aedes aegypti, o quadro clínico, febre alta, cefaleia retroorbitária. Isso aqui, cefaleia retroorbitária, falou na prova, isso aqui praticamente em 100% dos casos vai ser igual a dengue, tá? Tratamento de suporte, pacientes do grupo C com sinais de alarme, 10 ml por quilo hora de hidratação, e grupo D, 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Febre amarela, também um flavivírus, transmitido, o ciclo de Silvestre, transmitido por hemagogos e sabete, mialgia intensa, icterícia, sangramento e lesão renal aguda, que é a tríade.
tratamento de suporte e lembrar da vacina do Tilo 6. O Zika também é um flavivírus, também a Aedes aegypti. Aqui a gente tem a transmissão vertical, que aparece como importante. Febre baixa, rache muito pruriginoso, que vem acompanhado da febre, conjuntivite não purulenta, tratamento de suporte. Lembrar que tem um maior neurotropismo e pode evoluir com complicações neurológicas, tá? E a chikungunya, um alfavírus, um vírus de RNA, transmitido também pelo Aedes aegypti, febre alta e aqui dor articular. Falou em arbovirose, falou em dor articular intensa, é igual a chikungunya. Tratamento de suporte, lembrar que tem 3 fases. Aguda, na aguda não posso utilizar anti-inflamatórios, nem AS, mas na subaguda e crônica eu estou autorizado, posso sim utilizar essas medicações. Então você viu como ficou fácil diferenciar uma arbovirose de outra apenas com o nosso quadrinho aí.